Abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós leremos do verso 46 a 56, o Cântico de Maria, também conhecido como o Magnificat. Depois eu vou explicar o porquê desse nome. Lucas 1, 46 a 56, Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, estamos diante do que, como eu já disse, ficou conhecido como o Cântico de Maria ou Magnificat. Esse nome vem da versão em latim da Bíblia, a Vulgata Latina, onde esse cântico começa com Magnificat anima mea Dominum, engrandece minha alma ao Senhor. Daí ficou com esse nome. E é um dos 4 hinos que nós encontramos no Evangelho de Lucas. O primeiro é esse de Maria, depois vem o de Zacarias, depois dos anjos e por fim de Simeão, o que prova que os cristãos gostavam de compor hinos e que seria um erro muito grande para nós limitarmos o louvor cristão somente aos salmos, por exemplo, como querem alguns queridos irmãos. Porque na própria Escritura já temos evidência de que cedo os cristãos, movidos, impulsionados pelo Evangelho, pela grandeza de Deus e a descoberta do seu plano maravilhoso em enviar seu Filho, eles começaram a compor hinos, a compor poesia, a se expressar de maneira poética. Nas cartas de Paulo nós encontramos traços também de hinos primitivos compostos pelos primeiros cristãos. Mas o cristianismo ele provocou muita coisa nova, não somente um novo tipo de literatura, como por exemplo os evangelhos, que é um gênero literário único, que não se encontra em nenhuma outra tradição, até também música nova e gente nova, não é? Que é assim que os cristãos se consideram. Esse Cântico de Maria, nós não temos nenhum motivo para pensar que ele foi alguma coisa elaborada depois que aconteceu. Algumas pessoas acham que ele é muito teológico, ele é muito bem feitinho para ter sido uma expressão assim espontânea de louvor de Maria. Mas Maria era uma moça judia, piedosa, temente a Deus. A cabeça dela, a sua linguagem estava impregnada com a linguagem do Antigo Testamento. E você vai encontrar um paralelo ao Cântico de Maria no Antigo Testamento, que é o Cântico de Ana. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, quando Deus responde à oração de Ana por um filho. Ela não podia ter filhos, pede a Deus, Deus lhe concede. Então ela entoa um hino muito similar a esse aqui, ao de Maria. Então, já tinha o padrão, já tinha o modelo, não tem razão nenhuma para a gente pensar que isso aqui é uma redação posterior, nada contra, sério, o fato de que isso aqui expressa o que aconteceu. E o que aconteceu foi isso, que quando o anjo anunciou a Maria que ela daria luz, ela engravidaria pelo Espírito Santo e daria luz ao Filho de Deus, ela foi visitar a sua prima Isabel, nas montanhas. E quando ela chega na casa de Isabel, diz aí o texto que Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Porque logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E depois dessa exclamação de Isabel, reconhecendo em Maria, aquela que Deus havia escolhido para trazer ao mundo o seu filho, a própria Maria, então, diz esse cântico que nós temos aqui. Esse cântico é tão impressionante que, a partir do século V ou VI, memória me trai agora, ele passou a ser incorporado nas liturgias dos cultos cristãos. E era recitado ou cantado até, devido à sua beleza. O ponto do hino todo, na verdade, do Cântico de Maria, é engrandecer a Deus pelo que Deus fez por ela e pela nação de Israel, o povo de Deus. Nós vamos então dividir a exposição desse cântico em algumas partes. A primeira, veremos esse engrandecimento que Maria faz, do verso 46 a 47. Depois ela apresenta 3 razões pelas quais ela engrandece a Deus, que vai do verso 48 a 55. E terminamos com o registro de Lucas de que ela volta para casa depois de 3 meses.
Então, começando com o engrandecimento que Maria faz de Deus e da sua alegria, registrados aí no verso 46 a 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui é uma expressão genuína de alguém que reconhece os atos de Deus por si e pelo seu povo e que não pode conter a sua alegria e a sua adoração. Aqui, sem dúvida, Maria está inspirada pelo Espírito de Deus, seu coração está movido, ela está transportada de júbilo e de gozo diante da perspectiva do que Deus já fez e que ainda vai fazer por ela. E ela diz então: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Talvez fosse interessante perceber aqui uma diferença instrutiva. Na passagem anterior, que nós já vimos na última mensagem, Isabel fica possuída do Espírito Santo e exclama em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ela foi cheia do Espírito e proclama em alta voz. Mas em seguida, Maria, também cheia do Espírito Santo, diz, mostrando que quando o Espírito Santo age, não precisa ser sempre em exclamações, como a de Isabel. É interessante o contraste. Isabel exclama, a ideia é que ela grita. Mas Maria, cheia do Espírito Santo, diz. Eu não estou dizendo que Isabel era pentecostal e Maria presbiteriana, mas estou apenas apontando para o fato de que o Espírito Santo age de maneiras diferentes nas pessoas. E o resultado da ação do Espírito Santo na vida das pessoas nem sempre é o mesmo. E nós erramos quando queremos limitar Deus e dizer que Deus só pode agir de uma maneira, como às vezes determinados grupos. Se não tiver exclamações, Deus não está agindo. Maria não exclamou, mas ela era tão cheia do Espírito Santo quanto Isabel. Ou então, quando nós às vezes queremos que os crentes debaixo da ação do Espírito Santo sejam somente como Maria, quando pode haver Isabéis também. Então, essa é a primeira instrução que nós temos aqui, desse engrandecimento que Maria faz de Deus como resultado da consciência da ação de Deus na sua vida. Ela entende, ela percebe, e a sua alma engrandece a Deus e seu espírito se alegra. Sem dúvida, vocês notaram aí o paralelismo, né, do versos 46 com 47. Maria está usando o que a gente chama de paralelismo hebraico, que é o tipo de gênero literário ou estilo literário que você encontra com muita frequência no Antigo Testamento. É você dizer a mesma coisa de duas maneiras para reforçar. E geralmente as duas cláusulas é um paralelo, então a primeira cláusula é repetida na segunda com palavras diferentes, geralmente sinônimas. Então, a minha alma engrandece ao Senhor, é a mesma coisa. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo a mesma coisa de duas maneiras. E nesse paralelismo você percebe que alma e espírito são considerados como a mesma coisa. Alma e espírito são considerados como sendo a mesma coisa. A alma dela engrandece a Deus e o espírito dela se alegra. Não é que são duas entidades diferentes, ela está dizendo a mesma coisa. E aqui nós podemos inferir que na literatura bíblica há evidências de que alma e espírito, na verdade, se referem à mesma dimensão espiritual e não há necessidade de fazer uma compartimentalização ou uma divisão dessas duas características ou dimensões do ser humano. Bom, queridos, caminhando, vamos aí para as razões que Maria traz para engrandecer a Deus. Ela apresenta 3 razões aqui para engrandecer a Deus. A primeira delas está no verso 28. A sua alma engrandece ao Senhor e seu espírito se alegra em Deus, seu Salvador, porque, verso 48, ele contemplou na humildade da sua serva. Essa é a primeira razão para esse hino. Maria tem consciência de que, na sua humildade, Deus a contemplou, Deus a agraciou e Deus a abençoou. Aos olhos do mundo, Maria não era nada. Ela era uma menina pobre, noiva de um carpinteiro, ainda que ela fosse da linhagem do rei Davi. Seria uma pessoa sem importância. Apenas mais uma das muitas pessoas que existiam naquela época e que não faziam parte do rol dos poderosos, dos nobres, dos aristocratas, dos ricos e dos que tinham acesso às decisões que mudariam o rumo das nações. Era uma moça humilde, noiva de um carpinteiro. Mas ela foi a escolhida por Deus para ser a mãe do Messias, a mãe do rei de Israel, do Salvador do mundo e do Filho de Deus. Por isso que ela engrandece a Deus na sua alma e se alegra no seu espírito, porque Deus contemplou na humildade da sua serva. Apesar dela ser humilde aos olhos do mundo, nada, mas isso não impediu Deus de escolhê-la para ser aquela através de quem os seus planos haveriam de se cumprir. E ela se via como serva desse Deus, como diz o verso 48. Ele contemplou na humildade da sua serva. Era isso que ela se via de Deus, como uma serva do Deus Altíssimo. E não como posteriormente na teologia católica ela passa a figurar como quase corredentora
ou mediadora entre Deus e os homens. Ela se via como uma serva humilde, uma pessoa de condição humilde que não tinha mérito nenhum e que Deus, na sua soberania e na sua graça, resolveu escolher para ser o instrumento através do qual seu plano haveria de se concretizar. E ela diz, no verso 48 ainda, porque como consequência desse fato de que Deus a contemplou na sua humildade, ela seria considerada por todas as gerações como bem-aventurada. Na teologia católica, Maria é considerada bem-aventurada porque ela nasceu sem pecado, é chamada Imaculada Conceição. Porque ela tinha mérito em si mesma, ela é a mãe de Deus. Mas a Maria diz que ela é bem-aventurada porque Deus a escolheu. A bem-aventurança de Maria, ela é bem-aventurada entre as mulheres, não porque ela era ou tinha uma santidade maior do que outras mulheres judias da sua época, mas pelo fato de que Deus a escolheu. É nisso que reside a bem-aventurança de Maria. Não numa santidade ou no mérito intrínseco dela, que fazia parte dela, como se ela fosse superior a qualquer outra moça judia, piedosa e temente a Deus, e havia muitas naquela época. Ela se considera bem-aventurada por isso, porque Deus a escolheu. E essa consciência de que ela havia sido escolhida sem mérito é que enche a sua alma, seu espírito de adoração e de alegria. Vejam como é que ela se refere a Deus e vocês percebem a profunda consciência que ela tem de quem Deus é. Ela diz, no verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor. Ainda no 47, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Senhor é a tradução da palavra Yahvé, que é o nome pactual de Deus, o Deus da aliança. E eu chamo a sua atenção para o fato de que ela se refere a Deus como o Deus Salvador, que não somente é o Deus que vai salvar Israel da sua situação política, mas é aquela salvação final que isso representa, da qual Maria faz parte. Maria chama Deus de Salvador porque ela precisava também de salvação. E ela está falando não só como uma israelita, mas como uma pecadora que era e que precisava de redenção e de perdão. Indo, mais uma vez, muito contrário à teologia que faz de Maria nascida sem pecado e exaltada. Ela precisava de um Salvador. Ela chama Deus de Salvador. Exatamente porque ela precisava de salvação, como você precisa e eu também. Segunda razão pela qual Maria engrandece a Deus é porque Deus fez grandes coisas por ela. Siga o raciocínio. Os dois primeiros versos, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aí vem os motivos. Primeiro, verso 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Por isso eu serei bem-aventurada. Segundo motivo, verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A segunda razão, para o cântico então, é o que Deus fez grandes coisas por ela. Sem dúvida, o que Maria está se referindo, a grande coisa que Deus fez por ela, foi escolhê-la e operar nela o milagre de que ela concebesse um filho sem a participação humana. A encarnação, a concepção virginal, Deus gerar no seu ventre um ser humano sem a participação normal de um homem. Então, estas são as grandes coisas que Deus fez por ela. O maior de todos os milagres. Deus se fazer gente, Deus se fazer homem no ventre de uma menina humilde lá da Judeia, casada ou prometida a um carpinteiro. Grandes coisas Deus fez por mim. É a isso que ela se refere. O fato de que Deus a escolheu para nela operar o maior de todos os milagres. Ela já conhecia os milagres de Deus registrados no Antigo Testamento, mas esse seria o maior de todos. Deus se fazer carne nas suas entranhas, dentro dela. Grandes coisas o Senhor fez por mim, verso 49. E aí ela se refere a Deus como sendo o poderoso, está aí no verso 49. Em seguida, ainda no verso 49, ele é o Deus santo. E no verso 50, a sua misericórdia vai de geração em geração, ele é o Deus misericordioso. Poderoso, santo e misericordioso. Maria tem uma concepção muito correta a respeito de Deus. E aqui eu quero fazer uma relação que eu considero extremamente importante. Ela engrandece a Deus e a sua alma se alegra em Deus porque ela conhece Deus, ela sabe quem Deus é. Ela tem uma noção certa de quem é Deus. A teologia de Maria é boa, a teologia dela é correta. Ela se refere a Deus como o Senhor, o Salvador, o poderoso, o misericordioso e o santo. Ela cita aqui vários dos atributos de Deus. A religião de Maria, ou a piedade de Maria, não é um conhecimento superficial de Deus, mas um conhecimento profundo do Deus de Israel, que age na história, que cumpre as suas promessas, que tem um propósito, que tem uma direção. Às vezes nós reclamamos ou nós sentimos falta nas igrejas
de mais exaltação a Deus, de uma adoração mais profunda. E eu fico até com pena, às vezes, dos dirigentes do grupo de louvor, não é? Que fica tentando animar o povo. Vamos, gente, vamos cantar, se liberte. Mas você sabe o que é que produz verdadeiro louvor? Boa teologia. Se o povo sabe quem é Deus, se o povo tem consciência desse Deus como Maria teve, vai acontecer a mesma coisa. A minha alma vai engrandecer a Deus e o meu espírito vai se alegrar nele. Porque ele me escolheu, ele contemplou a minha humildade, ele fez grandes coisas por mim, porque ele é o santo, poderoso, misericordioso, Senhor e Salvador. Percebe como tem uma relação entre o engrandecimento de Deus que Maria faz, a exaltação que ela faz a Deus, e a teologia dela, o conhecimento que ela tem de Deus. Agora, como é que você pode querer que pessoas engrandeçam a Deus quando elas não conhecem a Deus? Se você de fato conhece a Deus, se você tem consciência de quem Ele é, você não vai conseguir impedir que a sua alma e o seu espírito engrandeçam a Deus e se alegrem. Porque o louvor é o resultado natural da teologia. Você quer adoração? Você quer verdadeiros adoradores? Você quer gente que engrandeça a Deus? Ensine esse pessoal. Ensine as pessoas a respeito de Deus. Mostre quem Ele é. E as coisas que Ele fez. E o louvor vai brotar naturalmente. Eu lamento profundamente que hoje em dia no Brasil haja um movimento que promove o louvor pelo louvor, como um fim em si mesmo. Mas o louvor e a adoração, eles não são fins em si mesmos, eles são o resultado final lá na ponta de todo um processo de instrução e de conhecimento de Deus. Quando você foca no louvor, por louvor, como um fim em si mesmo, você vai torná-lo superficial. As pessoas estão cantando aquilo que elas não sabem. Você está querendo produzir sentimentos que não têm base doutrinária, ou que não são resultado da compreensão verdadeira de Deus. E, é claro, por outro lado também, não adianta nada saber intelectualmente muita coisa de Deus se isso não se transborda em adoração, em louvor e engrandecimento de Deus. Nós queremos as duas coisas. Nós queremos corações cheios de alegria e de gratidão, como resultado de mentes que compreenderam quem é Deus e o que é que Deus faz e o que é que Ele tem feito. Terceira razão que Maria nos dá aqui para engrandecer a Deus. A primeira foi porque Ele contemplou na humildade da sua serva, aqui estamos falando da graça de Deus, que olha para os humildes. Segundo, porque Deus fez grandes coisas por ela. Aqui estamos falando do poder de Deus, da sua santidade, da sua misericórdia, que vai de geração em geração sobre os que o temem. E a terceira razão está aí do verso 51 em diante. Deus age em favor de Israel e não somente em favor da própria Maria. Duas coisas são mencionadas aqui. Primeiro, Deus agiu em favor da nação quando, ao enviar seu filho para nascer de uma virgem, ele reverte os padrões do mundo, ele rejeita os soberbos e exalta os humildes. É interessante o pensamento de Maria aqui. Uma das razões que ela está louvando a Deus é que quando Deus age, ele bagunça a maneira de ser do mundo. Para o mundo, o que é elevado, o que é exaltado, é alguma coisa que tem mérito. São os poderosos, são os ricos, são os nobres que governam o mundo e que é através deles que normalmente Deus haveria de agir. Mas Deus faz exatamente o contrário. Quando Deus age salvadoramente no mundo, e quando Ele agiu no plano da salvação, na história da redenção, Ele não agiu segundo o padrão humano. Nós olhamos para os nossos salvadores humanos como sendo gente poderosa, rica, forte, cheia de superpoderes, pessoas capazes de vencer o mal com grande poder e autoridade e força de destruição. Mas o caminho de Deus é exatamente o contrário. Quando Ele resolveu salvar o mundo, Ele foi escolher uma moça desconhecida, noiva de um carpinteiro, para ser a mãe do seu Redentor, do seu filho que seria o salvador do mundo. E quando esse filho nasceu e que foi salvar o mundo, como é que Ele salvou o mundo? Morrendo numa cruz. É completamente diferente dos padrões humanos. Por que Deus faz isso? Porque aí somente os humildes podem compreender. Só os humildes de espírito podem compreender. Os arrogantes, os exaltados, os soberbos jamais aceitarão esse caminho de Deus. Para eles isso vai parecer loucura. Deus se fazer carne nas entranhas de uma virgem lá da Judéia, noiva de um carpinteiro, que ninguém nunca ouviu falar. É esse o caminho de Deus? Exatamente. Esse é o caminho de Deus. Um carpinteiro pendurado numa cruz, condenado pelos judeus e pelos romanos e rejeitado pelo seu povo. É esse o caminho de Deus para perdoar pecados e salvar o homem? É esse o caminho de Deus. Por isso que ela canta aqui. Olha o que ela canta aqui. 51. Agiu com seu braço valorosamente. Deus não tem braço, né? É claro que não. Ele é espírito puríssimo. Mas essa é uma das
ocorrências do que a gente chama de linguagem antropomórfica, ou seja, quando a Bíblia se refere a Deus como se ele fosse homem, para que a gente possa entender. Não é? Se a Bíblia fosse escrita para os elefantes, né? Deus agiu com sua tromba. Mas ela foi escrita para homens, então Deus agiu com o seu braço. É uma linguagem para a gente entender a ação de Deus aqui. Então, Deus agiu com o seu braço valorosamente. O que é que ele fez? Ele dispersou aqueles que no seu coração alimentam pensamentos soberbos. Aqueles que no seu coração acham que são alguma coisa, ou que amam o poder, a autoridade, desprezam os humildes. Deus dispersou esses.